Família do Mediadores Brasil. Nós temos aqui nessa série chamada Entre Vistas, trazido pessoas, personalidades do mundo da mediação, para que possamos levar a toda essa família, que já está aí com 18 mil pessoas, as mais diversas áreas da mediação, os mais diversos pensares sobre a mediação. Porque essa diversidade que nós temos procurado atender aqui através do Mediadores Brasil, ao meu sentir, é o que nos oportuniza a possibilidade de uma lapidação permanente. Seja ela através de uma melhoria do nosso fazer, ou a ampliação do nosso olhar acerca da potência desse instituto. E tem um tema que nós já tínhamos aqui listado como de suma importância, para que trouxéssemos então alguém para conversar sobre essa abordagem, esse nicho de mercado da mediação. Me refiro aqui à mediação na área tributária. E quando nós pensamos em alguns nomes para podermos conversar sobre esse tema, inevitavelmente que me veio o nome do Pierre Flores, que é esse caro amigo que mora na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Estado esse que tem nos surpreendido. E quando eu digo nos surpreendido, é sim, surpreendido o Brasil todo diante de boas práticas de mediação. Temos, por exemplo, o exemplo da Luciana Severo, que tem mediado através da sua Câmara casos envolvendo milhares de pessoas. Recentemente teve o caso, inclusive, do plano de saúde, que atingiu diretamente mais de 1 milhão de pessoas. Então, essa inovação, por assim dizer, que eu tenho visto acontecer no estado do Rio Grande do Sul, tem nos mostrado, a todos nós, mediadores, que não necessariamente a mediação é só para casos de família, só para pequenos conflitos. Eu acho que o estado do Rio Grande do Sul tem dado aí uma grande contribuição para quebrar esse paradigma. Então, meu caro Pierre Flores, eu quero te contar que eu estou muito feliz de te receber aqui na Casa do Mediadores Brasil para conversar sobre esse tema, que é um tema ainda, eu diria, talvez bastante desconhecido de boa parte dos mediadores e que me faz muito sentido poder ter hoje você aqui para trazeres todo o teu saber, toda a tua experiência, toda a tua jornada nesse caminho da mediação na área tributária. Então, em nome de toda a família do Mediadores Brasil, de toda a equipe aqui do Mediadores Brasil, o nosso muito obrigado e seja muito bem-vindo a essa casa, meu caro. Poxa, Henrique, muito obrigado eu, né? Agradeço aí esse convite, uma honra poder fazer parte desse projeto de entrevistas. Venho acompanhando vocês já há um tempo. Muito gratificante para mim poder participar e tentar aí auxiliar a família dos Mediadores Brasil nesse tema, né, que eu venho acompanhando há alguns anos aqui da Prefeitura de Porto Alegre. Muito obrigado mesmo. E eu vou começar fazendo uma pergunta, né, que de pronto, quando eu acompanhei o teu trabalho, teu lindo trabalho, diga-se de passagem, me veio em mente, né? Eu disse, eu preciso conversar com ele, e uma das primeiras perguntas que me veio foi: você é servidor público, você trabalha, na prefeitura, de Porto Alegre, ao que eu sei, e aí entra na vida dessa pessoa, desse sujeito Pierre, a mediação. E aí eu fiquei a pensar, eu preciso perguntar para ele, como é que chegou a mediação na tua vida, meu caro? Então, Henrique, eu acho que defino com um triplo E, vamos dizer assim. Eu não procurei ela. Foi ela que me encontrou, me encantou e se estabeleceu na minha vida. Explico. Eu sempre acreditei, né, que pessoas precisam de pessoas, né? E desde que eu entrei na prefeitura, mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás, eu venho atendendo pessoas em questões tributárias relacionadas aos tributos, né, de competência municipal,
Inicialmente eu atuei no posto fiscal da Procuradoria, que é um setor que tem dentro do Fórum Central de Porto Alegre. Depois, em 2008, eu passei a atuar na loja de atendimento da Secretaria da Fazenda. Então, de 2008 até o início do ano de 2025, eu atuei nessa loja de atendimento, que hoje ela é chamada como Coordenação de Atendimento ao Contribuinte. E nesses setores, né, nesses 20 anos de trabalho atendendo pessoas, eu atendi do tipo mais humilde, em termos financeiros, em termos de discernimento das coisas, né, até aquelas pessoas assim menos humildes, né? Porque por mais que a gente entenda que pessoas precisam de pessoas, existem pessoas e pessoas, né, Henrique? E então tudo isso eu acredito que fez assim, foi o que equipou, né, a minha bagagem técnica, né? E devido a isso, meu trabalho, eu acho que em 2023, se eu não me engano, o então superintendente na época, o Christian, da Receita Municipal, ele foi na minha mesa e promoveu um encontro fatídico meu com a mediação. Ele disse para mim, Pierre, eu vejo tua forma de atender, a forma que tu acolhe as pessoas, a forma que tu te expressa com eles, que tu gosta de fazer esse atendimento. Eu vejo que tu tem um potencial para ser mediador. A gente está desenvolvendo aqui um projeto na Secretaria da Fazenda, né? A gente vai fazer um curso agora de formação e capacitação de mediadores. Eu queria te convidar para participar desse curso. E aí eu parei, olhei para ele, né? E aí eu disse, olha, fico muito feliz, né, desse convite e como eu acredito que oportunidades a gente ou aceita, porque elas não voltam, né, ou se voltar pode demorar a voltar, aceitei. E assim eu participei do curso. É um curso que é uma parceria da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria, em conjunto com a ESDM, que é a Escola Superior de Direito Municipal da Associação dos Procuradores, e a Casa de Mediação da OAB, onde o coordenador é o Dr. Ricardo Ornelis, que eu acho que andou fazendo entrevista também no Mediadores Brasil, né? Que é uma sumidade, mais de 30 anos de experiência, foi o ministrante do curso pra gente, sou fã dele, né? Meu mestre, né? E aí o mosquitinho da mediação me picou. E de lá para cá, né, comecei a ler, escrever, publiquei alguns artigos, inclusive eu estou fazendo 2 especializações que tem que fazer trabalho de conclusão. Adivinha qual é o assunto que eu vou fazer nos 2 trabalhos? A mediação. Passei a seguir várias pessoas em tudo que é rede social, né? Tive a sorte de encontrar na prefeitura uma grande equipe, né, de profissionais extremamente qualificados. A doutora Patrícia, que coordena a Câmara da Procuradoria, a Aline, o Marcelo, que era o então coordenador da Câmara da Fazenda, que passou em outro concurso, e aí passou o bastão da coordenação da Câmara da Fazenda para mim, né? Agradeço muito a ele. Ele passou esse bastão, esse legado, né? Eu estou tentando manter o legado dele e tentando melhorar de alguma forma, né? Entre outros tantos colegas mediadores aqui que eu tenho próximos a mim, que eu não vou citar todos, que eu vou fazer injustiça de esquecer os nomes, mas que se sintam contemplados, né, pelos nomes que eu citei. E aí, Henrique, eu acho que a mediação, depois que eu encontrei, que ela me encantou e se estabeleceu, ela foi como é que eu vou te dizer, foi me seduzindo, né? Como é que ela foi me seduzindo? Ela foi se apresentando como aquele método autocompositivo, né? Permeado de humanidade, né, de humanização, em que as partes deixam de ser consideradas, né, Henrique, como sujeito ativo e passivo, autor e réu, né, dentro do processo, elas se tornam os mediandos. E os medianos, o próprio nome já diz, né, eles vão ser figuras atuantes na busca dos seus interesses. Não vão ficar com aquele foco, né, do meu contra o teu. Elas vão buscar resolver o conflito, enfim, de acordo com os seus interesses, conversando, dialogando, não ficam à mercê
do magistrado, né? Não fico à mercê da decisão, de uma boa interpretação desse magistrado, né? Eu gosto de brincar, não, é aquela história da espera de um milagre, né, Henrique? Será que eu vou conseguir ganhar o processo? Na mediação não é ganha, né? É uma questão que tu vai estar conversando, dialogando, buscando o melhor entendimento, né? Uma possibilidade que tu vai poder construir isso, não deixar na mão de um terceiro, né? Que vai estar decidindo a sua vida, né? E assim ela foi me seduzindo, né? Demonstrando que é um ato de humanidade, né? Capaz de oferecer para os mediandos, né? Momentos de ressignificar sentimentos, restabelecer os laços, formar novos aprendizados, promover novas relações para o futuro, transformar de vez a vida, né, dos participantes do procedimento de mediação. E assim, Henrique, eu creio que o direito e o senso de justiça dentro da mediação encontram assim um novo sentido, né, um sentido mais elevado, né, talvez multidisciplinar e até transcendental, por que não? Porque na mediação há a possibilidade de curar, a possibilidade de acolher, a possibilidade de pacificar, de transformar, como eu falei, né, as pessoas com o uso de palavras, de escuta e principalmente, Henrique, de presença, né? E eu vejo que isso, né, é o que a gente procura oferecer para os mediandos, né? Quando a gente ingressa numa reunião de mediação, eu costumo dizer que eu entro com uma tela branca, né? Eu visto a minha capa ali, a minha roupa do não julgar e do não saber, e aí eu vou com aquela minha tela branca, e aí nessa tela branca eu procuro ir construindo o meu entendimento a respeito das informações que os medianos vão estar me passando, né? E aí eu vou descobrindo os seus interesses, vou descobrindo as suas necessidades, né? Porque nós, mediadores, estamos ali a serviço desses mediandos, né? A gente não está ali para nós, a gente está ali para eles. A gente está ali tentando buscar que eles encontrem o que de fato faz sentido para eles, né? Isso. Eu gosto muito desse autor aqui, não sei se tu conhece, o José Luiz Bolzan, né? Ah, É o sim. meu livro de cabeceira, meu primeiro livro de mediação, depois que eu fiz o curso de formação, e ele fala da jurisconstrução, né? Que aí é a possibilidade em que os medianos podem co-criar, construir o entendimento que eles querem, diferente da jurisdição que eles entregam a sua vida nas mãos do juiz, do magistrado, que aí vai ter que, né, esperar um bom julgamento ou não, né? E aí às vezes acontece os desgastes emocionais das pessoas, né? De que não foi talvez a melhor decisão, enfim, mas na mediação, essa jurisconstrução é a possibilidade do diálogo para que eles busquem esse entendimento da melhor forma que eles entendem para eles, né, Henrique? E se a gente fosse fazer aquela brincadeirinha das nuvens de palavras, né, eu acredito que a mediação ela seria sinônimo de duas palavras para mim, Henrique: presença e colaboração. Quando a gente está a falar de mediação na área tributária, a gente está a falar o que exatamente, Pierre? De mediação envolvendo pessoas e o poder público, pessoas essas que teriam algum débito de impostos, IPTU, ISS. Quando a gente está a falar de mediação tributária em Porto Alegre, onde o Pierre é a grande referência do que exatamente a gente está a falar, amigo. Então, Henrique, a mediação tributária, né, ela é encarada na Prefeitura de Porto Alegre como uma política pública, né? A Prefeitura de Porto Alegre, na verdade, é a capital pioneira no país, né, de implantar uma Câmara de Mediação Tributária, né? A gente vem fazendo esse trabalho desde 2022. A lei 13.028, né, a lei de mediação tributária que instaurou duas câmaras tributárias na prefeitura, uma câmara na Procuradoria do município, Câmara de Mediação e Conciliação Tributária da Procuradoria Geral do município,
que trata dos débitos, né, de tributos já judicializados, e a Câmara de Mediação e Conciliação Tributária da Secretaria Municipal da Fazenda, que hoje eu estou atuando como mediador e também coordenador dessa Câmara, né? A gente atua aí nos casos em que os tributos estão em fase administrativa, vamos dizer assim, ainda não judicializados, né? Lembrando que na Câmara da Procuradoria, a coordenadora é a doutora Patrícia Schneider, né? E na Procuradoria também temos uma Câmara não tributária, que já existe desde 2016. Então, a Prefeitura instaurou a Câmara de Mediação e Conciliação em 2016 e, em 2022, de forma pioneira, a política pública da mediação tributária com duas câmaras, uma na Procuradoria e outra na Secretaria da Fazenda. Tá, então deixa eu ver se eu consegui entender, meu caro. Quando você nos traz, olha, Henrique, a cidade de Porto Alegre aqui é a pioneira nessa área. E nós, para isso, instituímos aqui, criamos uma lei, a Lei 13.028, e através desta lei, nós instituímos duas câmaras tributárias. Uma que vai abordar majoritariamente os casos ainda não judicializados, e a outra, os casos já judicializados. Ok. Perfeito, Compreendi isso, mas esses casos todos envolvem, ao que eu entendi, tributos, impostos aí que são devidos pelos munícipes. Te perfeito. pergunto, quais são os casos mais frequentes? Quais são as situações que vocês mais lidam? E também, até nomeando, talvez, os tipos de tributos que envolvem, e eu ainda emendo a essa pergunta uma outra também. Existe algum limite ali de crédito? Ah, talvez esse pequeno devedor não seja atendido, ou aquele grande devedor está fora. Nos norteie um pouco melhor sobre esses parâmetros, por favor. Perfeito, Henrique. Então, existe uma instrução normativa que regula as hipóteses de cabimento, né, dentro da Câmara da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria também. Mas vou me ater mais da Secretaria da Fazenda, certo? Então, a instrução normativa número 1 de 2022, ela prevê, né, que poderá ser proposta a mediação tributária nos casos de ISQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, quando os valores do débito são acima de 100 mil UFMs. O valor da UFM hoje é R$ 5,77. Então, seria acima de R$ 577 mil reais, o valor limite, né, para ISQN. Para ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, 60 mil UFMs, que corresponde hoje em reais 346 mil reais, mais ou menos. E o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, é 30 mil UFMs. Então tem que ser valores acima de 173 mil reais, mais ou menos. Há também casos de excepcional interesse público, né, que é no inciso 2, se eu não me engano, dessa instrução normativa do artigo 1º, prevê que aí não tem limite de valor, que aí é conforme o juízo de admissibilidade da Superintendência da Receita Municipal. Tá? E não vai ser abordado em mediação tributária questões exclusivamente de direitos, né? Formas de pagamento ou de desconto que não estejam previstos em lei, vantagens também não previstas, né? E os aspectos que não seja de qualificação de fatos de interpretação de norma, no uso daquela discricionariedade técnica, né, que dentro dos permissivos da legislação. Isso consta no artigo 2º dessa instrução normativa. E essa instrução normativa, quando chega um processo de mediação, a gente utiliza, né, para fazer uma sugestão de admissibilidade para passar esse processo para a Superintendência da Receita Municipal, que aí a Superintendência vai dar o ok, se manifestando de que aceita a instauração do processo de mediação. E aí vai nomear representantes do município, né? Normalmente são auditores fiscais, né, relacionados àquele tipo de tributo e aquele tipo de situação envolvida no caso, e aí eles vão representar o município naquele processo de mediação. E aí volta o processo para a Câmara de Mediação,
onde eu, como coordenador, daí designo uma equipe de mediadores, entramos em contato com o contribuinte, entramos em contato com os representantes do município, passamos a fazer daí as reuniões inicialmente individuais, para começar a colher as informações de cada mediando, né, para entender as intenções e os interesses, né, e as necessidades de cada parte, para depois promovermos daí a reunião conjunta, onde vai haver o diálogo entre o contribuinte e o representante do município, nessa tentativa, né, que a gente sempre, como mediador, torce, de que eles encontrem um denominador comum, né, e com o nosso auxílio, né, com as técnicas de mediação, que a gente vai estar auxiliando, né, para que tenham um ambiente seguro, onde eles possam dialogar da melhor forma possível, expondo, né, as suas razões, para se ver se há possibilidade, dentro do que é permitido na legislação, né, porque a mediação na administração pública tem essa questão da vontade administrativa, né, que eu ouvi a professora Kaline, do meu curso de especialização lá no Ministério Público, que ela fala a vontade administrativa, que é vinculada à legislação, né, tem que ter esse olhar, e aí eles se chega ao acordo, é feito um termo, é reduzido a um termo isso, né? Um termo de entendimento que a gente chama. Esse termo de entendimento é assinado por todas as partes. Esse termo de entendimento pode ser total, pode ser parcial, a depender da conversa entre os mediandos. E esse termo é reduzido, então é um termo que fica no nosso processo eletrônico. Todos assinam, os representantes do contribuinte, os representantes do município, os mediadores, desculpa, e a gente encaminha isso para homologação da secretária da Fazenda. Hoje é a doutora Ana Pellini, né? Que ela Aí, é fantástica, deixa eu que ela até é fantástica. Deixa eu até Desculpa. te interromper nesse ponto, porque esse ponto que você está trazendo agora, Pierre, é um ponto bem importante. Porque me parece, né, que sempre existe aquele olhar dizendo: ah, ok, eu vou mediar essa questão tributária. Sei lá, sou devedor de SQN em Porto Alegre, e aí tem uma possibilidade de eu mediar, eu vou lá, medeio, conseguimos chegar a um acordo, mas a pergunta sempre que vem é: eu estou seguro? Há uma segurança jurídica nessa composição? Então, me parece que o que você vai trazer agora é justamente essa abordagem que dá essa roupagem de segurança jurídica que por tantas vezes é questionada ou buscada aí por quem se serve da mediação para resolver demandas com o fisco. É isso? Nós temos hoje uma Isso. segurança jurídica nesse sentido, Pierre? Tendo, né, esse entendimento entre as partes, que elas conversam nessas reuniões conjuntas, que a gente chama, se reduzido as cláusulas, né, que as partes daí vão estar estabelecendo com o auxílio dos mediadores, e aí eles assinam, os mediadores assinam em conjunto, a gente passa esse termo para homologação da secretária da Fazenda, quando o processo corre na Câmara da Fazenda. Quando o processo corre na Câmara da Procuradoria, passa para o Procurador-Geral do município, que fazem a homologação desse termo. Depois de homologado, é publicado no Diário Oficial de Porto Alegre um extrato do termo, porque o procedimento de mediação tem toda a questão do sigilo, a questão da confidencialidade, mas um extrato mínimo, uma ementa, né, do que foi tratado é publicada para se dar publicidade disso, né, pelo princípio da transparência, da publicidade da administração pública, né, e aí passa a valer como título executivo de extrajudicial, né, essa publicação e esse termo de entendimento, né. E nos casos em que não há acordo, que não são poucos também, tem vários casos, mas o que vale, assim, eu vejo, às vezes não é o número, né, Henrique? O número, claro que a prefeitura precisa de dinheiro, precisa de receita para aplicar, né, em outras políticas públicas para melhoria, né, e desenvolvimento da capital, né? Mas o que eu vejo nos casos, principalmente nos casos que não há acordo, é que houve o diálogo e se mantém uma melhoria no ambiente de negócios em Porto Alegre, né? Essa abertura que o município possibilita
de conversa, de diálogo entre o contribuinte e a prefeitura, onde eles vão estar debatendo sobre um ponto de alguma questão tributária, em que eles vão estar conhecendo o entendimento da prefeitura e a prefeitura vai ouvir as razões do contribuinte e há casos em que pode acontecer até mudança de interpretação, né? Quando ocorre mudança de interpretação, que aí vem aquela questão da discricionariedade técnica que eu mencionei, que aí fica mais fácil de haver um acordo. Um exemplo que eu posso trazer, claro, preservando a confidencialidade, né? Por exemplo, uma empresa, ela tinha sido autuada de ISQN, Imposto sobre Serviço, sofreu a ação fiscal, né? Houve a autuação, e durante essa ação fiscal eles não tinham apresentado um documento que demonstrava que eles tinham um estabelecimento numa cidade fora de Porto Alegre. E aí o município, como eles não tinham apresentado isso, entendia que era devido no aquele ISQN na sede em Porto Alegre daquela empresa. E aí lançou, autuou a empresa e lançou o tributo. Aí, em sede de mediação, durante as conversas, a empresa apresentou, disse que tinha um contrato para demonstrar que a empresa tinha alugado um local fora de Porto Alegre. E aí eles apresentaram em sede de mediação isso, aí os representantes do município, os auditores fiscais daquele caso, analisaram novamente a situação, fizeram uma nova interpretação, né, fizeram um recorte do auto de lançamento daquele período que a empresa estava comprovando, né, o aluguel lá da sala nessa outra cidade e conseguiram reduzir daí o valor, né, que era o objetivo maior da empresa nesse caso, e o município, né, não, recebeu daí o valor, não o valor que tinha lançado inicialmente, mas recebeu o valor devido do que a empresa não comprovou. Que se Sim, isso fosse, por exemplo, judiciário, ia demorar quantos anos, né? sim. E também não seria uma construção em conjunto, né? Seria um Claro. terceiro dando uma decisão, que daqui a pouco ia ter recurso, ia para Brasília, enfim, aí demora todo esse tempo que a gente sabe no judiciário. Inclusive, eu trago um dado aqui que eu pesquiso muito esses dados, que eu gosto de dados, né? Acho que a gente fundamental que a gente fala é importante ter dados, né, Henrique? A gente tem uma cultura da litigiosidade, né? E o relatório lá do CNJ, Justiça em Números, que foi agora publicado, se eu não me engano, em setembro, fala que no ano de 2024, em média, foram 185 processos novos a cada 1.000 habitantes no Brasil. Então, imagina a quantidade de processos, a taxa de congestionamento dos processos, a demora para se ter a solução desses processos. Enfim, Uhum. é muito processo. E outro dado importante do relatório do Justiça em Números do CNJ demonstra que tanto o polo ativo como o polo passivo da maioria dos processos, né, o maior litigante, que é a parte como a polo ativo e polo passivo, é a administração pública. Uhum. Né? E também trago um outro dado desse mesmo relatório, que eu acho que é bacana, que eu estou olhando agora aqui para me lembrar, eles demonstram que de 2020 para cá, a média de tempo para ser julgado, execuções fiscais, é 4 anos, a média. Uhum. A média inclui as ações de execuções fiscais e todos os outros tipos. Sem as execuções fiscais, cai para 2 anos. E só as execuções fiscais, 6 anos. Então, incluindo todos os outros processos, mais a média de atendimento dos processos de execuções fiscais, que é 6 anos, a média em geral dos processos é 4. Mas imagina, só uma execução é 6 anos e 9 meses, nesse Sim. relatório da, da Justiça em Números do CNJ. E Então, tu você imagina. E você vai trazendo esses números, e eu fui anotando alguns pontos aqui, e inevitavelmente me vem um questionamento, né? Quando você traz os números do Justiça em Números, que realmente são números que merecem não só de nós, mediadores ou advogados, mas deveria
ser números a serem olhados e analisados pela própria sociedade, porque a gente sabe que isso tem um custo absurdamente alto dentro do orçamento, esse nível de judicialização absurdo que realmente paira as demandas, e aí você diz. A prefeitura, usando as tuas palavras aqui, tuas palavras, né? Prefeitura precisa de receitas, que essas receitas é que permite aí a máquina funcionar e atender as demandas da sociedade. Nós temos aqui duas câmaras, uma inclusive para casos não judicializados. Aí, inevitavelmente, Pierre, me vem uma pergunta. Eu sou um cidadão morador de Porto Alegre, tenho algum débito de algum imposto, vou pegar aqui o recorte, estou devendo IPTU para a Prefeitura de Porto Alegre. E eu gostaria de conversar sobre isso, porque naquele momento em que venceu o IPTU, não tinha condições de pagar, sei lá, hoje recebi algum recurso, não o suficiente, mas talvez um parcelamento possa me atender. Eu, enquanto morador de Porto Alegre, posso bater na porta da Câmara e dizer: sou um devedor aí de IPTU e eu gostaria de conversar sobre isso? É possível? Na Câmara, daí, isso não seria casos, né, de mediação, porque a Prefeitura tem o seu atendimento, que tem a Tá. própria lei que regula o parcelamento. Ó, ok. Né? Daí, no atendimento da Prefeitura, na loja de atendimento da Prefeitura, da Fazenda, é onde daí esse contribuinte vai conseguir fazer um parcelamento dentro das possibilidades da legislação vigente hoje. Tá. Né? Então, os casos que são atendidos pelas duas câmaras são aqueles em que a prefeitura dá o start, pedindo ao contribuinte que venha para conversar, para tentar achar um ponto de equilíbrio e superar essa situação. É Há, mais. poss há, há possibilidade, Henrique, do contribuinte solicitar a mediação, só que aí vai ser feita essa análise das hipóteses de cabimento. Entendi. E quais Tem são? que ter, é o que eu estava mencionando anteriormente, né? Deixa eu voltar aqui na legislação para não me perder para ti. Precisa atender os requisitos ali da 13028, é isso? Isso, tem na 3028 e tem a instrução normativa, como é os Tá, casos da Secretaria da Fazenda, a instrução normativa 1 de 2022, que diz aquela questão dos limites dos valores perfeito. e que não pode se tratar de questões exclusivamente de direito, formas de pagamento de descontos não previstos em lei, vantagens não previstas em lei e os aspectos daquele que comentei que não diga respeito à qualificação de fatos ou à interpretação da norma tributária no uso da discricionalidade técnica, né? Perfeito, Observada, né, a legalidade. perfeito. É isso aqui que é o que norteia os casos, né, que cabem e que não cabem à mediação. Porque a mediação não é um balcão de negociação, né? Tem que ter um motivo, né? Como eu mencionei, a empresa do ISQN tinha documentos que não foram apresentados em tempo hábil lá na ação fiscal, foi autuada e em sede de mediação se deram conta que não tinham apresentado esse documento e a fiscalização conseguiu Sim, identificar dentro da autuação o recorte do período para ser feita uma revisão, né, daquele lançamento com essa nova interpretação e que reduziu de certa forma, o valor, que aí foi o atendido objetivo da empresa, e o município foi atendido no sentido de receber o valor, né? Que a empresa daí fez um parcelamento de acordo com as regras de parcelamento, ou a legalidade, a vontade administrativa de novo presente, sim, né? E a questão do município fazer essa reinterpretação também dentro da legalidade, porque a empresa tinha que provar com documentos da época, não tinham que ser documentos de agora, né? Tinham que ser documentos da época, só que por um descuido talvez daquela empresa, uma falta, perdão da expressão, de organização, talvez não tinha aquele documento naquele momento da ação fiscal, se deram conta só posteriormente que já estavam autuados que tinha, e em sede de mediação houve a possibilidade deles apresentarem a fiscalização de vamos dizer assim, num movimento colaborativo, né? uhum, Aceitou aquele documento em mediação e conseguiu fazer um acordo que foi de bom grado para os dois lados, né? perfeito. Outro caso interessante que eu posso mencionar, Henrique, sobre IPTU, né? Teve uma empresa, como é que aconteceu esse caso? Teve uma empresa que ela
uma empresa de construção, tinha um empreendimento na cidade de Porto Alegre, e aí foi finalizada a obra, saiu o habite, né, dessa obra, das salas comerciais desse prédio, em dezembro do ano passado, se eu não me engano, foi. E aí, o que acontece? Em dezembro, roda o que a gente chama aqui na prefeitura a carga geral. E aí a carga geral ela foi lançada em tempo anterior à individualização dessas salas comerciais. E aí o tributo de 2025 ele foi parcelado para quem estava dentro da carga geral, já existia uma inscrição de IPTU, parcelado em 10 vezes de março a dezembro. E essa empresa com essas salas comerciais não obteve esse parcelamento inicialmente, devido à não individualização em tempo hábil a esse lançamento do calendário fiscal de março a dezembro. O que aconteceu? A empresa recebeu uma autuação, né, porque daí é feito um auto de lançamento, nesse caso, porque ela não tinha inscrição antes da carga geral que eu mencionei, saiu daí a individualização em janeiro ou em fevereiro, que já tinha sido feita essa carga geral que eu mencionei. Aí, Henrique, o que aconteceu? Eles receberam um auto de lançamento que não tinha como parcelar em 10 vezes de março a dezembro. E aí foi sugerido para eles o ingresso da mediação. Se eu não me engano, isso aí foi até sugestão em reuniões, acho que da secretária da Fazenda com alguma entidade, sugeriu, experimenta entrar com a mediação, que é um caso que provavelmente é cabível. Inclusive, a secretária Ana, ela é entusiasta da mediação também, uma sorte nossa, né, de termos, né, representantes que do governo que apoiam essa política pública, né? Porque isso é um desafio, né, Henrique? Porque vai que cada 4 anos muda a gestão, a gente vai ter que estar sempre torcendo que o governo que estiver vigente, né, é um desafio para a mediação, para consolidar a mediação, né, o seu uso e tal, que esse governo que mude, né, quando muda, apoie a política pública da forma que vem sendo implementada, né? É um desafio da mediação. Mas tirando essa observação, voltando ao caso, o que aconteceu? A empresa entrou com a mediação pedindo para que aqueles autos de lançamento que ela recebeu em função da individualização ter ocorrido depois da carga geral fossem também parcelados em 10 vezes de março a dezembro. Aí, na mediação, como é que foi resolvido isso? Os representantes do município vislumbraram na legislação do IPTU uma possibilidade, né, que não estava contemplada no decreto regulamentador do calendário fiscal, de fazer esse parcelamento do auto de lançamento lançado da forma como foi posterior à carga geral. E Entendi. assim eles resolveram o caso. E utilizaram esse caso para o próximo calendário fiscal agora do ano de 2026, né, até eu consultei isso semana passada, eles estão já encaminhando para a Câmara de Vereadores a aprovação do decreto que regulamenta o calendário fiscal de 2026, contemplando também essa situação que aconteceu nessa mediação para casos futuros. Então, a mediação foi utilizada, né, para o município rever a forma de cobrar, de regulamentar a forma de cobrar. E vai estar beneficiando seguramente vários outros casos, né, que Outras não se deram pessoas. exatamente. Que Empresas e bacana. pessoas. É mais um caso de sucesso dessa mediação, né? É a mediação, inclusive, norteando aí políticas públicas, né? Fantástico, Exatamente. fantástico. Semana retrasada, Henrique, teve um outro caso que eu acho que bacana, não posso esquecer de mencionar, que não houve repercussão financeira inicialmente. Por quê? Empresas de construção de obras de terraplanagem, de pavimentação e tal, receberam autuação devido a uma situação de gerenciamento de obras, o serviço de gerenciamento de obras. Porque a empresa entendia de uma forma e o município entendia de outra forma. E aí o que aconteceu? O sindicato dessas empresas entrou em contato com a prefeitura. E aí a prefeitura, diante desse manifesto do sindicato, a prefeitura se reuniu e identificou
uma possibilidade de fazer uma mediação para talvez regulamentar, de uma certa forma, algo que estava meio nebuloso pelo que eles estavam entendendo daquela interpretação do gerenciamento de obras. Aí o que aconteceu em mediação? O sindicato veio representado por engenheiros e por advogados, o município veio representado pelos auditores fiscais dessa questão de fiscalização de obras, né? E em conversa conseguiram, né, um entendimento, e esse entendimento gerou uma instrução normativa que regula essa questão de gerenciamento de obras, dá um novo norte, né, para evitar futuras autuações, né, da forma que vinha acontecendo, para Olha, casos futuros, né. que bacana. Então a mediação, a gente chamou essa mediação de uma mediação coletiva, né? Foi a primeira mediação coletiva, porque ela é um sindicato representando várias empresas. Ela não teve de imediato uma repercussão financeira, porém é o diálogo, a consensualidade, mostrando que é um novo caminho, é um novo tempo, né? De governo aberto, enfim, de portas abertas para conversar e construir um entendimento benéfico E para o uma município e mediação para as empresas. E uma mediação coletiva com um viés, né, Pierre, de uma mediação preventiva, porque se Preventivo, exato. estabeleceu ali alguns pontos relevantes para evitar no futuro litígios. Então, Perfeito. fantástico, fantástico esse trabalho. E aí eu tenho uma curiosidade, Pierre. Vocês, né, estão inovando, é um grande exemplo que realmente precisa ser levado Brasil afora para que inspire outras prefeituras, outros estados a fazer esse percurso que vocês aí, de forma realmente exemplar, têm feito. E aí me vem um questionamento, e eu gostaria que você esclarecesse isso para a gente. Dentro desse espaço de mediação que vocês comportam na Prefeitura de Porto Alegre, com essas duas câmaras de mediação, quem são os mediadores? São servidores? São não servidores? São mediadores externos? Quem atua nas câmaras? E essa atuação, ela se norteia caso seja mediadores externos, algum tipo de remuneração? Esclarece para nós quem está trabalhando aí com vocês nesse projeto. Então, muito boa pergunta, Henrique. E é um desafio também para manter a credibilidade da mediação na administração pública, né? Na legislação da Prefeitura de Porto Alegre, é previsto que podem ter mediadores externos e internos. Tá? Porém, a gente vem utilizando, desde sua implantação, apenas mediadores internos. E como que é feito esse quadro de mediadores internos? Né? São servidores públicos municipais ativos ou inativos, que têm um nível superior em qualquer área de conhecimento, né? O que possibilita uma multidisciplinaridade entre os mediadores. Né? Aí é todos os servidores de carreira, por exemplo, auditores podem ser mediadores, procuradores do município podem ser mediadores, arquitetos, assistente social, assistente administrativo, psicólogo. O requisito é ter um nível superior de várias áreas. A gente tem todas essas profissões que eu mencionei aqui, temos mediadores formados, né, de nível superior, né, nessas áreas. E todos passam pela capacitação e formação, pelo curso que eu mencionei, que a prefeitura tem essa parceria da Procuradoria junto com a Secretaria da Fazenda, em conjunto lá com a Escola Superior de Direito Municipal da Associação dos Procuradores e a Casa de Mediação da OAB, onde o coordenador da casa e ministrante do curso Ricardo Dornelles faz as formações. Essas formações, se eu não me engano, já foram feitas 4 turmas, se eu não me engano, foram 4 turmas, salvo melhor memória, onde tem 110 horas teóricas, mais aulas práticas, e mais depois a gente tem horas, né, a cumprir como observador, como mediador, como a gente trabalha em comediação, né, sempre é 2 mediadores nos casos, e tem 1 ou 2 observadores nos casos, eu acho que eu não mencionei isso antes também, e todos são servidores do município, que passaram por essa capacitação.
Eu preciso fazer um recorte aqui nessa fala que você me trouxe. É, bom, eu, enquanto mediador e encampando aqui essa jornada do Mediadores Brasil, Pierre, é sabido que eu defendo que, por exemplo, na mediação judicial, o curso de 100 horas, que comporta 40 horas teóricas e 60 horas práticas, é apenas e precisa ser olhado pelos mediadores e mediadoras como tão somente apenas o primeiro passo de Primeiro uma passo. jornada interminável que a gente precisa percorrer para podermos estar minimamente capacitados para ofertar uma boa experiência de mediação. E aí, diante, da tua fala, me chamou a atenção quando eu vejo que vocês trazem e estão trabalhando num primeiro momento com esses profissionais que são servidores, ativos ou inativos, mas que, enfim, já trazem uma experiência intrínseca diante da jornada no que tange a questão tributária, né? Mas Exato. ainda assim você me diz aqui, eu quero ver se eu compreendi direito. Henrique, nós entregamos aqui um curso de formação para esses profissionais, para eles poderem atuar na área da mediação aqui tributária, de 110 horas de teoria. 110 horas teóricas e práticas. Uau! Uau, meu amigo, isso para mim já é uma demonstração de grande seriedade com o Instituto da Mediação. Não é dizer, e aí com todo carinho e respeito, mas não é dizer, mediar, ok, pode ser lá, sei lá, o estagiário, e com todo carinho e respeito aos estagiários, que também passei por esse lugar. Mas o que eu estou me referindo é vocês se preocuparam em entregar uma boa formação para que esse profissional possa sentar nessa cadeira de mediador. E isso, para mim, Pierre, é um ponto de partida importantíssimo, porque demonstra a seriedade com que vocês estão olhando esse lugar de mediar. Sim, Henrique, é muito importante. O curso ele é muito importante. Eu acho que quem for implantar mediação no futuro em alguma prefeitura, enfim, onde seja, eu acho que tem que partir dessa premissa, né, de que tem que ter um bom curso numa instituição, né, numa entidade muito competente no que faz, né, como a Casa de Mediação da OAB-RS. O curso ele é fantástico, ele é transformador, a gente aprende as técnicas, a gente faz simulações de mediações, né? É um curso muito rico, onde a gente vai aprender e vai visualizar que a gente tem que ter a consciência do papel que a gente tem que desempenhar, né? Aquela presença que eu mencionei inicialmente na nossa conversa aqui, Henrique. Como é que a gente vai ter a presença de mediador? A gente tem que ter uma formação para saber o real papel do mediador dentro de uma mediação. Porque a gente, como profissionais de carreira que somos, temos nossos vícios da carreira. E quando a gente vai assumir o papel de mediador, né, a gente tem que entrar naquela tela branca que eu mencionei na nossa conversa inicialmente, com a nossa capa do não julgar, na nossa capa do não saber o que as partes querem, seja o mediando contribuinte, seja o mediando representante do município. A gente tem que construir um entendimento, não com o que nós sabemos do nosso cargo de origem, e sim a gente tem que estar ali limpo, né? Sem nenhum vício desse cargo de origem. A gente está num novo papel como mediador, né? Para, a partir das informações trazidas pelos mediandos, construir o nosso entendimento do que o real interesse e necessidade de cada um deles, para poder auxiliá-los na busca do entendimento que eles querem, Perfeito. na busca do entendimento que eles querem, né? Com o olhar deles, não com o nosso olhar da nossa carreira de origem. Então, o curso de Perfeito. formação é nesse sentido, para que a gente consiga, né, de fato, despir-se, né,
da roupagem do cargo de origem da gente. Então, por isso que ele é tão importante e é longo. E todos que participam, a gente tem, eu acho, nessas 4 turmas, se eu não me engano, em torno de 60, 80 servidores já capacitados, habilitados a participar do procedimento de mediação. Mas não são todos que participam. Inclusive, auditores e procuradores que já participaram desse curso também, em alguns momentos, são chamados a ser representantes do município. E aí, como representante do município, por terem participado do curso, é um outro facilitador pro mediador que vai estar atuando no caso e para o procedimento de mediação. A Porque são pessoas postura que passa a conhecem. ser, a postura passa a ser diferente, né? Impressionante, Exato. né? Da mesma forma, quando vem advogado representando a empresa, né, do contribuinte, que tem conhecimento de mediação, já vem com um espírito colaborativo, nossa, facilita muito o Isso. papel do mediador na conversa. Às vezes o mediador pode até se calar e deixar eles conversar, que seria o ideal, né? Sim. Mas normalmente a gente está sempre facilitando para que né, tentando fazer com que eles consigam, né, buscar o sentido para eles, né, o sentido em comum, né, o denominador comum entre eles, né, Henrique, é nesse sentido. Amigo, eu olho para esse relógio que ele não para, né? E eu estou com raiva dele, preciso parar aqui, né? Expor o meu sentimento. Mas, amigo, tem duas perguntas que são muito importantes e eu não poderia deixar de fazê-la, aproveitando essa tua primeira, de que eu tenho certeza que serão muitas visitas aqui ao MB para que a gente possa, inclusive, mergulhar com mais profundidade aí nesse teu fazer. Uma das perguntas que eu tenho, e confesso aqui que ela tem um pouquinho de curiosidade minha pessoal, e que talvez possa também ser um questionamento de outros colegas mediadores e mediadoras eu particularmente, Pierre, eu nunca mediei casos envolvendo conflitos aí na área tributária, né? Quando você, né, e você tem toda essa jornada, né, porque para além de conhecer muito a matéria, você medeia casos tributários. E aí eu preciso te perguntar algo no seguinte sentido: tem alguma particularidade na mediação tributária? Sei lá, Henrique, talvez tal ferramenta, eu não gosto muito dessa expressão, eu gosto mais de recurso, né? Mas talvez tal recurso a gente oportuniza um pouco mais de frequência, sei lá, talvez as sessões individuais cabem mais. Existe alguma particularidade, algo que você disse, olha, observando aqui todo o percurso que eu fiz, talvez na mediação tributária esse ponto ele tem um quê diferente da mediação comum de outros tipos de conflito? Existe alguma particularidade? Então, Henrique, são várias técnicas que a gente aprende no curso, né? Uhum. E a gente tem esses equipamentos, vamos chamar assim, na nossa mochila técnica, né? Isso. E a gente tem que ter o feeling, né, de saber usar, a hora de usar, o momento de usar, enfim. E isso a gente vai desenvolvendo com o tempo, e às vezes a gente pode ter o feeling errado, a gente pode ter o feeling certo, enfim, a mediação é uma caixinha de surpresa a cada reunião, né? Tem um mediador que atua na casa de mediação, agora eu me esqueci o nome dele para dar o mérito à fala dele. Ele fala que cada reunião é um flash, né? E é bem isso. Mas eu acredito que a utilização de bons resumos do que as partes falam, os resumos assim que tu traz palavras faladas, né, tanto pelo contribuinte como pelo representante do município, auxilia que eles se olhem de uma forma de que pode acontecer um entendimento, né, ou um esclarecimento, porque, como eu mencionei, há casos também que não finaliza com acordo, que são também casos que eu considero como sucesso, porque a mediação, no meu modo de ver, o objetivo não é o acordo, né? O objetivo principal é o estabelecimento do diálogo,
é essa abertura, é essa possibilidade das pessoas se comunicarem, essa possibilidade das pessoas expressarem os seus interesses, suas necessidades, os seus entendimentos sobre a legislação, né? Esse é o sentido, para mim, da mediação tributária, né? O acordo pode vir a ser uma consequência ou não, e está tudo certo, Sem sombra de tendo ou dúvida, não um acordo, sem sabe? sombra de E dúvida. essa questão do diálogo, Henrique, essa possibilidade de melhoria da relação futura, porque a empresa vai continuar na cidade e Isso, vai saber que tem a possibilidade de conversar com o município, melhoria de negócios, né? É uma aproximação. Eu gosto de falar que é a aproximação entre o fisco e o contribuinte. isso. Daqui a pouco a gente pode criar um novo nome, não fisco, né? Porque o fisco, para ser pesado, historicamente o sistema tributário é complexo e existe a polarização no judiciário. Então, ali no judiciário a gente aprendeu, né? A gente aprende, é o fisco, é o contribuinte, é o fisco, é o contribuinte. Na mediação, eu gosto de falar, é o representante do contribuinte e o representante do município. Não falo muito fisco. Uma coisa mais amena, Essa né? fala é muito importante, né? Porque quando a gente vê alguém que está lá dentro da estrutura do poder público dizer a mediação que nós ofertamos aqui não é uma mediação que tem como objetivo o acordo, esse será uma consequência de um diálogo, e esse diálogo é que nós temos como norte do nosso fazer, da nossa mediação. Meu amigo, isso é ouro puro, porque você está a falar de algo muito importante. A relação entre essa empresa e a prefeitura, ela irá continuar, né? A ideia é que a empresa permaneça na cidade de Porto Alegre e tenha ali um canal de diálogo com o poder público. Idem o cidadão comum. Então, tua fala é muito relevante. E, amigo, antes de passar para as tuas considerações finais, teve uma fala tua que deixou um macaquinho pulando aqui no meu ombro, né? E eu quero compartilhar ele contigo. Porque você trouxe, né? Vou usar aqui palavras que, e me corrija se eu cometer algum deslize dentro do que você nos trouxe, mas ao que eu entendi, a tua ideia é a importância de que essa construção que está sendo feita, no que tange a esse espaço de diálogo entre o poder público e a sociedade de Porto Alegre, se mantenha independentemente de novos quadros políticos que possam vir a se desdobrar no futuro, né? Porque a gente sabe que vivemos num país onde, infelizmente, né, a política tem esse lugar de não, por vezes, dar continuidade a bons projetos, porque referido projeto não tem o nome do Henrique, que agora é o gestor. Isso é algo que me entristece muito quando a gente olha para a nossa realidade brasileira, né? Quando a gente deveria ter um lugar de buscarmos sempre aprimorar aquilo que já é bom e criarmos, né, ainda possibilidades políticas melhores. Mas a gente tem um pouco essa coisa aqui do selo, né? Ah, o que é do Pierre, se é o Henrique que entra, não, então não serve e vice-versa. E aí diante dessa tua fala e desse meu pensar, eu fiquei aqui elaborando, poxa, algo tão bacana que está sendo feito aí em Porto Alegre, isso não pode estar vulnerável a uma mudança de entendimento político quando isso é benéfico para a própria sociedade. E aí eu comecei a elaborar aqui alguns pensares. E me parece que a gente está a falar de uma mediação que traz para a prefeitura recursos. Recursos esses fundamentais para que o gestor, seja ele de qual partido for, possa entregar aí resultados para a população, que em tese é o que todo gestor procura. Isso faz sentido o que eu estou elaborando aqui, que embora a gente não tenha como objetivo o acordo, mas por vezes é óbvio que uma mediação bem conduzida tende a levar para esse lugar da composição, e essa composição trazendo recursos para os cofres
públicos, talvez esteja ali o principal instrumento de continuidade dessa política da mediação, independentemente de quem esteja na gestão? Isso faz algum sentido? Não faz sim, Henrique, porque assim, ó, por que que eu mencionei essa questão de alternância de governo, né? Porque isso aí eu acho que toda alternância de governo, ainda mais quando muda essas questões de siglas, né? Gera certo receio. Será que vai continuar a sistemática de trabalho vai continuar a mesma? Vai ter alguma mudança? Enfim. E como a mediação tributária é um instituto de 3 anos de vida, né? 2022 que ela foi instaurada, gera esse receio. Mas, ao mesmo tempo que tem esse receio, eu sou muito otimista nessa linha que tu mencionaste, Henrique. Os resultados falam por si só, seja eles financeiros, né? Que a Câmara, as duas câmaras tributárias da Prefeitura de 2022 a 2025, em conjunto, conseguiram, né, arrecadar 115 milhões as duas juntas, tá? De 2022 a 2025. Calma aí. E fora isso, Henrique, as questões quando não ocorrem acordo, a gente tem pesquisas de avaliação das partes que participam, né, dos medianos que participam, seja os representantes do município como os representantes do contribuinte, Henrique, e eles nos apresentam assim um índice muito positivo em relação à mediação, mesmo que não tenha acontecido o acordo, de que se sentiram acolhidos, de que se sentiram ouvidos, que se sentiram parte do procedimento, que foi suficiente eles terem conversado e escutado o município em relação a determinada matéria, sabe? Então, temos assim, avaliações, umas 10 perguntas ali, que eles marcam algumas opções e outras que eles escrevem de forma livre, que demonstram que foi benéfico participar, que foi útil participar, que foi produtivo a participação, mesmo que não tenha atingido o objetivo, né, financeiro, mas que por ter ocorrido um esclarecimento, por ter ocorrido, né, a conversa com o município, se deram por satisfeitos com aquela demanda, né? Então, a mediação, como tu falaste, ela veio para ficar. Receios de alternância de governo, todos que trabalhamos em órgão público, a gente tem, né, que pode mudar a sistemática, a rotina, mas os resultados financeiros e esse outro que eu menciono, da sementinha da mediação plantada, né, em cada um que participa, que reverbera no comportamento, na atitude dessas pessoas, na vida delas, em família e na sociedade aí afora, com certeza mostra que a mediação, e é aqui no caso a tributária, merece ter o caminho, né, a ser trilhado por muitos anos ainda, né. Mas o receio dessa alternância a gente tem que ter sempre, né, porque órgão público é órgão público. Mas não tenho dúvida, Pierre, que diante do que você nos traz, que nesse período aí, dos 3 anos, as duas câmaras aportaram aos cofres públicos de Porto Alegre 115 milhões de reais. Somados a isso, a fala de que, ainda nos casos em que não houve composição, o encontro, a possibilidade de mediar, teve aí, usando tuas palavras, né, segundo esses medianos, fomos acolhidos, fomos ouvidos, a conversa foi útil, foi produtiva. Isso, meu caro, significa para mim uma possibilidade real de composição futura, porque talvez por algum elemento pontual nesse momento não foi possível a composição, mas a porta está aberta para que isso ocorra num segundo momento. Eu não tenho dúvidas de que nós estamos a falar aqui de um percurso, de uma política que está acima de qualquer partido que estará na gestão. Então, acho que o que está sendo plantado sim em solo fértil, muito bem cuidado, muito bem regado, para que o exemplo de vocês se torne perene em Porto Alegre e que, diante desse lugar que vocês ocupam hoje, possa ser uma experiência a ser replicada aí Brasil afora. Meu caro, como eu te disse, o relógio ele não para, e eu sei que você também tem os seus compromissos agora com outras situações.
Então, me faz muito sentido te pedir que você, por favor, retorne à Casa do Mediadores Brasil, para que a gente possa conversar mais sobre esse tema. Tema esse realmente muito importante e que a gente precisa levá-lo e ampliá-lo aqui diante de toda a tua expertise, de toda a tua jornada nessa área tributária. E eu gostaria de te pedir uma palavra, uma fala, um aconselhamento teu para cada um dos mediadores e mediadoras que estão te ouvindo e conhecendo mais um segmento de mediação. Estamos então falando de mediação tributária que vem crescendo e que numa fala minha, inclusive da semana passada, eu coloquei, me perguntaram qual eram aí as principais áreas que eu via como muito promissoras para a mediação, e eu elenquei, acho que foram 7 ou 8, e uma delas eu fiz menção como sendo a área de mediação tributária. Então, você que é o grande expert nesse assunto, estou eu aqui apenas na possibilidade de aprender contigo, meu caro. Nos deixa aí a tua palavra final, que me faz muito sentido, e eu quero aqui de pronto te dizer que eu me sinto instigado, inclusive, a mergulhar um pouco mais nessa área, porque acredito que nós temos aqui, sem sombra de dúvida, um segmento em que nós podemos fortalecer muito o Instituto da Mediação no Brasil. Henrique, obrigado pela entrevista aqui, pela possibilidade de divulgar o nosso trabalho. Então, o que eu deixo de consideração final é que aqueles que querem seguir na carreira de mediador, né, que estudem, busquem conhecimento, busquem dados, informações, sigam profissionais, né, de todas as áreas que tenha interesse de conhecer, veja como funcionam as práticas em outros locais, em outros países, né, porque tudo isso vai, com certeza, nos balizar, né, para a nossa atuação e dar elementos e sempre vai estar nos fortalecendo, né, o nosso trabalho e dando credibilidade cada vez maior para a gente poder mediar, né. Eu gosto muito de uma fala do Rubem Alves, que eu acho que seria bacana deixar, que ele diz: o ato de ouvir exige humildade, né, de quem ouve. E a humildade está nisso, saber não com a cabeça, mas com o coração, que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos, né? O Rubem Alves foi muito adequado nessa colocação, né? Eu acho que Sem, é isso. sem sombra de dúvida, meu caro. E eu acho que a E, tua fala hoje. Desculpa, pode concluir. e eu acho que tem mais uma coisa eu não sou Santa Catarina, né? Mas eu vou ter que ser barriga verde e falar o que eu estou pensando aqui, Henrique. Uma sugestão, né? Como Mediadores Brasil tem essa abrangência toda, né? Eu não sei se tu já fez esse projeto, uma ideia que me surgiu, tu desconsidera, mas eu vou falar igual. Poder aproveitar, Henrique, toda essa expertise de tantos mediadores que tem acesso no Mediadores Brasil, cada um em sua área, né? De daqui a pouco criar uma revista ou uma publicação mensal, bimestral, trimestral, enfim, não sei a periodicidade, de que todos possam escrever as suas práticas, os seus desafios, né, as suas angústias, enfim, para a gente ter um compilado disso tudo, para a gente crescer tudo, né, todos nós juntos aí, né, vamos criar pontes aí, de Oiapoque ao Chuí, de todos terem essa possibilidade de escrever sobre o seu trabalho, não sei, lanço essa ideia, não sei se é o momento devido, mas me deu essa ideia hoje de manhã e eu vou falar para o Henrique. Meu amigo, é, eu te diria que o Chuí a gente já tem, porque essa ideia, topo, sou parceiro, acho maravilhosa a ideia, desde que eu tenha a tua companhia no Chuí, para que a gente possa ter companhia até o Iapoque, com pessoas, com mediadores do Brasil todo,
eu penso que boas práticas de mediação, Pierre, elas precisam ser publicadas, elas precisam ser trazidas e, sobretudo, né? Eu sei que você ocupa esse lugar de escrever artigos, de estar sempre se atualizando, de compartilhar o teu conhecimento, né? Sei que você, inclusive, foi chamado para conversar sobre um artigo que você escreveu. Então, eu acho que nós temos que, diante do teu fazer, aproveitar a tua experiência e o teu exemplo, a tua jornada, para que a gente possa encorajar outros mediadores a escreverem também sobre as suas experiências, sobre os seus saberes. E, claro, nada melhor do que uma revista para que todos os nossos colegas possam compartilhar aí os seus pensamentos. Mas ideia mais do que aceita, amigo. Estamos de braços dados aí nessa caminhada, ok? Conta comigo. Revista Mediadores Brasil. Por óbvio que eu já estou contando contigo, porque a ideia, o mérito é teu desse espaço, e a gente vai conversar mais sobre isso para colocarmos essa revista no mundo. Amigo, obrigado pela genial ideia. Eu me sinto muito, muito feliz e a gente vai produzir isso aqui no Mediadores Brasil com a tua companhia. Tá bem? Com certeza, conta comigo. Fico muito feliz aí de contribuir de alguma forma aí, que eu acho que a mediação, ela é, como eu disse no início, se a gente faz uma nuvem de palavras, duas palavras tem que estar nessa nuvem de palavras, pelo menos a que eu colocaria, que é cooperação e presença, né? Isso. Então, acho que de mãos dadas e presentes, né, a gente conseguirá aí talvez tornar a mediação um estilo de vida para muitos, né? E que outros venham e que os advogados também e outros operadores, não só advogados, todos profissionais, se utilizem do Instituto da Mediação para resolver os seus conflitos da melhor forma possível. Um Perfeito. abraço aí, Henrique. Muito obrigado. Obrigado a você, meu caro, e a toda a família do Mediadores Brasil. Deixo aqui o meu cordial e saudoso abraço e muito feliz de poder trazer para vocês hoje uma pessoa que pôde nos ampliar os nossos olhares aí com referência a novos campos em que a mediação tem se mostrado tão promissora. Assumo aqui o compromisso com vocês de trazer sempre novidades e dessa forma nós podemos aí ir ampliando os nossos fazeres. Muito obrigado à companhia de cada um de vocês e apenas um até breve, porque continuamos conectados. Afinal de contas, seguir em companhia faz sempre mais sentido. Pierre, muito obrigado, um grande abraço e um até breve, porque desejamos ter você aqui, nos visitando por muitas vezes. Até mais, meu Muito caro. obrigado. Um abraço a todos também. Tchau, tchau.